de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Como nos defender dos pensamentos autodestrutivos? Os pensamentos, como diz Emmanuel, o pensamento é a base de tudo. O filósofo francês já dizia, Renan Descartes, penso, logo existo. A questão do pensamentos, os pensamentos maliciosos, os pensamentos perversos, ele faz parte da nossa jornada, em dois fatores. Primeiro, é aquele pensamento em que nós buscamos para nós, ou seja, que nós mesmo baixamos o nosso campo vibracional e atraímos os próprios pensamentos que nós mesmo projetamos. Ou seja, nós armazenamos ideias negativas. E ao segundo fator, o segundo pensamento, é aquele pensamento projetado por irmãos infelizes, irmãos obsessores, que quer a nossa queda, a nossa destruição. Para ficarmos livre, digamos, livre temporariamente, porque sempre seremos assediados por nós mesmos ou por terceiros. Vejamos que Jesus, ele foi assediado no deserto por irmãos obsessores. Na Bíblia consta que Jesus no deserto foi assediado pelas trevas, mas também Jesus foi assediado pelos irmãos da ordem corpórea, pelos irmãos encarnados. E todos nós também estamos nesse ciclo. Pensamos negativamente às vezes, somos assediados espiritualmente e somos também assediados de encarnado para encarnado, de pessoa para pessoa, em que aquela ou outra exerce uma influência sobre nós. Entretanto, para livrarmos desses pensamentos, por curto período ou por largo período, independente, para ficarmos livres, o primeiro fato é buscarmos sempre estarmos coerentes em nossas atitudes, coerente com o Evangelho de Jesus. Mas podemos pensar assim, mas é impossível, ou quase impossível, praticar o Evangelho de Jesus? Não. Jesus, em momento nenhum, nos pede para sermos santos, para sermos arcanjos, e sim vivenciarmos o Evangelho dentro das nossas condições. E o que é vivenciarmos o Evangelho? É fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. É ter paciência. É ser indulgente para as faltas alheias. É buscarmos ser benevolente. É buscarmos perdoarmos. É buscarmos o exercício da caridade. Tudo isso e muito mais é a vivência do Evangelho. Claro, aliado à prece, que não devemos abrir mão em nossos dias, ao acordarmos, antes de retomarmos às nossas atividades profissionais, antes de retomarmos às nossas atividades do lar, doméstica, devemos sempre pedir a Deus o amparo, a misericórdia, sempre estarmos em oração, em contato com a espiritualidade, com os nossos benfeitores, com os nossos guias, sempre pedindo a Deus o amparo necessário para nós, para os nossos familiares, para o nosso caminho, para a nossa jornada. Ao deitarmos, sempre buscarmos de agradecer a Deus pelo dia que passamos, pedir a Deus amparo pelo dia que vai vir, pela semana que entra. Além da prece, nós que somos espíritas kardecistas, o culto do Evangelho no lar, mesmo que façamos só nós materialmente nos expressando, mas sabemos que espiritualmente estamos acompanhados de espíritos bons, do qual estão os mesmos ideais,
Nunca estaremos sozinhos. Quando Jesus disse, onde estiveres duas ou mais pessoas, eu estarei presente. Duas, quem são essas duas pessoas? Somos nós, no caso eu, se eu estiver sozinho fazendo culto, e a espiritualidade. Então eu nunca estarei sozinho quando eu vibro, quando eu penso positivamente. Da mesma forma, eu nunca estarei sozinho quando eu vibro, quando eu penso negativamente. Então, além de buscarmos a vivência do Evangelho, dominarmos as nossas má tendências, buscarmos sempre estar em contato com a oração, e um terceiro fator que é importantíssimo é as mãos ocupadas, é o trabalho. O trabalho, a mente ocupada, é um dos maiores recursos para evitarmos o pensamento negativo. Há um ditado, um provérbio antigo que diz assim, cabeça vazia é oficina do diabo. André Luiz diz assim, é muito perigoso, André Luiz, é muito perigoso uma cabeça cheia de sonhos com as mãos vazias. É muito perigoso uma cabeça cheia de sonhos com as mãos vazias. Então, nesses três requisitos, viver o evangelho, consequentemente, buscando dominar as nossas má tendências, não abrir mão das nossas orações, da prece com fé, convicto daquilo que Deus não nos desampara, e buscando além desses dois fatores e o trabalho, seja o trabalho da caridade, seja o trabalho na casa espírita, seja o trabalho profissional, estando com a mente ocupada, é a melhor maneira de espantarmos os pensamentos, de espantarmos as influências do mal que nos beira, nos rodeia a todo momento, a todo instante. Uma observação que podemos fazer. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas por que os nossos irmãos no presídio, de lá eles conseguem arquitetar sequestro, assalto, a banco, homicídio? Porque ali eles ficam o dia inteiro com a cabeça vazia. Praticamente são poucos que aderem ao trabalho voluntário para a redução da pena, mas tirando o trabalho voluntário para a redução da pena, eles passam os demais dias, as horas dos seus dias, da noite, finais de semana, feriado, anos a ano, pensando. E a mente está vazia, as mãos estão vazias. E, consequentemente, vai desenvolver, vai acentuar, vai falar mais alto as suas tendências, que são negativas. Nós vimos no noticiário as pessoas dizer, foi o chefe do comando que está preso, que deu ordem dentro da cadeia para sequestrar, para invadir o banco, para cometer um homicídio. É a mente vazia. Mesmo aquela pessoa que profissionalmente já não presta mais serviço, profissionalmente já aposentou, que ela procure ter a sua mente ocupada no trabalho voluntário, dentro do próprio lar, lavando uma louça, limpando uma casa, varrendo um passeio, enfim, sempre procurando ter a mente ocupada, lendo um bom livro. Não precisa necessariamente ser um livro espírita. Lendo um bom livro, tendo atividade na mente, para que esses pensamentos não encontrem oportunidades, para que esses pensamentos não encontrem guarida. Então, a melhor forma de combater o pensamento é o trabalho, a oração e, principalmente, as nossas atitudes voltadas para o bem.